graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração. Ouça o som que flui na minha adoração. Suba perante ti nessa noite, este sincero amor seja a expressão de todo meu louvor. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Por isso, Deus, aperfeiçoa-me, molda meu coração. Ouça o som que flui da minha adoração. Suba perante ti, este sincero amor seja a expressão de todo meu Porque o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Deus. Nós declaramos que a tua graça nos é suficiente. Aperfeiçoa-me, molda meu coração. Ouça o som que flui da minha adoração. Suba perante ti, este sincero amor seja a expressão de todo meu louvor. Olá, meus queridos, boa noite. Sejam bem-vindos todos a esse nosso encontro de quinta-feira. É um privilégio receber a cada um neste lugar, onde eu tenho certeza, Deus terá um encontro pessoal com a sua vida.
A tua graça me basta. É aquilo que nós acabamos de ouvir ali na belíssima voz da Raquel Novaes. Eu tenho certeza que isso foi algo que tocou o seu coração. A graça de Deus nos basta, mesmo quando parece que não. E Paulo fala um pouquinho sobre essa realidade na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, os primeiros versículos. Acompanha comigo aquilo que Paulo escreve e fala a nós. É necessário continuar a gloriar-me, mesmo que isso não sirva para nada. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é permitido ao homem mencionar. Nesse homem eu me gloriarei, mas não me gloriarei em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Mas, mesmo que quisesse gloriar-me, eu não seria louco, porque estaria dizendo a verdade. No entanto, abstenho-me de fazê-lo, para que ninguém pense de mim além do que em mim vê ou de mim ouve, até mesmo sobre essas extraordinárias revelações. Portanto, para que eu não me tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar, para que eu não me tornasse arrogante. Pedi ao Senhor 3 vezes que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muito boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo, pois, quando sou fraco, então é que sou forte. Olha esse contraste, esse paradoxo que Paulo menciona. Quando ele é fraco, assim ele se faz forte, mas ele se faz forte no poder de Deus que atua em sua vida, através de sua vida, e esse mesmo poder está disponível, meu querido, minha querida, a todos nós que confiamos e buscamos em Deus o poder dele em meio às nossas fraquezas. Vamos orar. Pai, nesse momento colocamos as nossas vidas no teu altar, como sacrifício de louvor. Nós queremos também, nesta noite, ouvir a tua palavra falando aos nossos corações. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui para adorar teu santo nome, te bendizer, exaltar. Só tu és santo, reconhecer teu poder e soberania, e proclamar teu amor, tua justiça. Estamos aqui para adorar a fonte da vida, diante de ti declarar, somos família, uma só voz celebrar tua presença, que nos transporta de paz, nos alimenta, vimos pra beber a água viva, vimos pra dizer
te adorar. Estamos aqui para adorar teu santo nome, te bendizer, exaltar, só tu és santo. Reconhecer teu poder e soberania e proclamar teu amor, tua justiça. Estamos aqui para adorar a fonte da vida, diante de ti declarar, somos família, uma só voz celebrar tua presença, que nos transborda de paz, nos alimenta. Vimos pra beber da água viva, vimos pra dizer da alegria de poder cantar que somos filhos da tua luz, salvos por Cristo Senhor Jesus. Aqui estamos pra te adorar, vimos pra beber da água viva, vimos pra dizer da alegria de poder cantar que somos filhos da tua luz, salvos por Cristo Senhor Jesus. Aqui estamos pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Nós temos vários motivos de oração nessa noite. Nós sabemos que Deus está atuando em nosso meio, mas há pessoas que estão pedindo que Deus esteja ali, tocando, curando, restaurando. Certamente você tem uma lista na sua casa, na sua mente, no seu coração, talvez até dentro da sua família. Nós recebemos vários pedidos ao longo desses dias, continuamos a lembrar daqueles que estão sofrendo com o Covid e outros males. Ainda por esses dias nós recebemos notícias do nosso querido irmão Natanael. Vocês vão lembrar que a sua querida esposa Carmen já foi promovida para a glória não faz muito tempo atrás, e o irmão Natanael agora, ontem, foi internado no Hospital Metropolitano em São Paulo com uma infecção pulmonar. É grave a sua situação. A Manu, a sua filha, está o acompanhando na sua internação e ela também carece das nossas orações por conta que ela está recuperando do Covid, ainda com algumas debilidades. E pedimos que Deus esteja atuando no meio dessa querida família, sustentando e trazendo cura naquele lar, bem como também em meio a vários outros da nossa família. Quem sabe é o seu caso, e nós queremos então colocar isso nas mãos de Deus, pedindo também que Ele esteja abençoando a nossa igreja, a liderança, os vários ministérios. Você pode, neste momento, usar de alguns minutos para orar, colocar nas mãos de Deus esses pedidos, os pedidos que estão no seu coração, e saber que Deus está te ouvindo. Vamos orar.
Ó Deus de amor, de misericórdia, nessa noite entramos na sua presença, Pai, com os nossos corações voltados a todos os nossos queridos irmãos, entes queridos, familiares, amigos, conhecidos, que estão, Pai, neste momento precisando do seu toque, da sua cura, da sua restauração, por mais diversos motivos. Muitos estão lutando contra o Covid. Nós lembramos daqueles, Pai, que ainda estão nesse patamar. Alguns, Pai, já entubados, lutando pela sua vida. Outros, Senhor, ou entrando ou saindo desse momento mais crítico, dessa fase mais crítica. Muitos ainda, Pai, precisando ser restabelecido por outros motivos médicos. Lembramos do Natanael, recém-internado por causa dessa infecção pulmonar. Tenha, Senhor, misericórdia sobre ele, sobre essa família, a Manu, sua filha, o seu filho também. Esteja ali acompanhando e restaurando de acordo com o seu poder e a sua graça. Lembramos, Pai, também de orar por cada setor da nossa igreja. Pai, eu quero colocar a liderança dessa igreja de volta nas tuas mãos. Nós rogamos, Senhor, sabedoria que vem do alto, sobre o nosso pastor Elias, sobre a equipe de pastores que aqui estão e sobre cada líder ministério, Pai, que está atuando ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo deste ano, cada um, Senhor, tendo uma pequena parcela de responsabilidade para falar de Jesus Cristo, para propagar o amor de Deus, de estar usando várias formas para edificar os de dentro e alcançar os de fora. Continua, Senhor, então, a usar esta igreja como o seu instrumento para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Pedimos, Senhor, pela vida dos nossos missionários. Cada um que está atuando nas mais diversas regiões, tanto os que estão em Campinas, numa região um pouco mais extensa, espalhado pelo Brasil, e outros que estão em outros países também, Pai. Lembramos daqueles que fazem parte do nosso quadro missionário, bem como aqueles que já fizeram, mas por vários motivos, já não estamos caminhando com eles da mesma maneira, mas eles ainda continuam sendo seus servos. Lembramos, Pai, então, de pedir pelas suas famílias, por graça sobre cada um, proteção contra o mal e contra o Covid e da sua eficácia durante esse momento que nós estamos vivendo. Pai, nós também lembramos das nossas famílias. E muitas famílias, Senhor, estão passando pela dor do luto e pedimos a sua mão, o seu consolo direto sobre cada um. Mas esteja ministrando no seio da família de cada um que nos assiste nessa noite. Há tantos motivos. Há muitas vezes desavenças que acontecem entre membros da família, entre o casal, entre pais e filhos, entre irmãos, com outros membros mais extensos da família. E pedimos também que a tua paz possa reinar dentro de cada família, trazendo estabilidade, paz, segurança, tranquilidade e a tua presença que é tão fundamental. Continua, Senhor, então, a abençoar as famílias da nossa igreja e agora nós olhamos para toda a nossa nação, pedindo, Senhor, que esteja cuidando de cada setor da nossa sociedade. Tantas realidades, Senhor, tantas coisas acontecendo, nós com algumas coisas concordamos, com outras coisas discordamos, mas nós queremos colocar nas tuas mãos a nossa nação. Venha cobrir esta terra, Senhor, com a tua presença. Trazendo, Senhor, não apenas o teu amor e aplicando onde é necessário, mas trazendo também a sua orientação e aplicando também onde há necessidade. A tua justiça, onde há falta e carência disto. E faça, Pai, com que nós como igreja possamos proclamar a essa nação a Jesus Cristo. Converse agora, Senhor, com as nossas vidas e nossos corações no decorrer desse culto. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.
Recebemos de volta nessa noite o nosso querido seminarista Zinho, este que já é formado, bacharel em teologia, ministra aqui na nossa igreja junto à a nova geração, os adolescentes, os jovens, os que fazem parte da nova geração. Deus tem usado a sua vida grandemente, não apenas para ministrar nessa faixa etária, mas aos nossos corações no decorrer dessa série, falando sobre a graça de Deus, o triunfo da graça. E nessa noite, o Zinho vai estar trazendo a sua terceira pregação, falando sobre a maravilhosa graça. Eu sei que será bênção para as nossas vidas. Zinho, a palavra é sua, que Deus use e abençoe o irmão. Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero dizer que estou muito grato aos irmãos por caminhar conosco nessa jornada aqui no livro de Jonas. Estou muito encorajado e muito feliz com aquilo que Deus tem feito e tem falado aos nossos corações através deste belo livro. E hoje, irmãos, nós iremos continuar no terceiro capítulo a nossa série no livro de Jonas, que tem por tema o triunfo da graça. E nós estamos crendo, capítulo por capítulo, que Deus é gracioso, que a sua graça se estende aos nossos corações. E nós olhamos lá no capítulo 1, anteriormente, e vimos que Deus nos resgata por meio da graça. No capítulo 2, nós vimos que Deus nos alcançou por meio da graça. E hoje, no capítulo 3, nestes minutos que nós teremos, nós iremos refletir sobre a maravilhosa graça do nosso Senhor. Eu quero encorajar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 3 do livro de Jonas, e vamos fazer a leitura juntos. Abra a sua Bíblia, capítulo 3, livro de Jonas. O verso 1 diz: A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Verso 4. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus. Proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Verso 6. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: Por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Verso 10. Tendo em vista o que eles fizeram, e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Vamos orar? Deus, bendito seja o teu nome, Senhor. Nós queremos te agradecer pela oportunidade de, como igreja, estarmos reunidos e meditarmos, refletirmos e aprendermos na tua palavra. Senhor, obrigado por tamanha dádiva. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa iluminar as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos reter ensinos graciosos da Tua palavra para as nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, fala aos nossos corações por meio da Tua palavra. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas. Nós queremos ouvir a Tua voz mediante a Tua palavra. Oramos assim em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém e amém. Meus irmãos, vamos falar sobre a maravilhosa graça de Jesus. E você conhece o famoso hino. O nosso pastor teve a rica oportunidade de nos abençoar há um tempo atrás com uma série chamada Maravilhosa Graça.
E eu vim aqui hoje trazer um pouco disso à luz deste texto, à luz de tudo que nós estamos pensando acerca do triunfo da graça, dessa graça maravilhosa que nos resgatou, nos alcançou. E aqui, meus irmãos, está Jonas, em seu 3º capítulo. Agora, o profeta que foi expulso do ventre do peixe. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, e pegar o verso 10, o capítulo 2 diz: e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Anteriormente, o Senhor envia o peixe, Jonas então é engolido por esse peixe, Deus trata Jonas no ventre do peixe, e agora Deus devolve Jonas diferente, Jonas mudado, o novo profeta, um profeta agora obediente à missão ao qual Deus tinha o ordenado. E eu quero, meus irmãos, pensar com vocês, à luz deste texto, o tempo inteiro, nessa graça que nos alcançou, nessa graça que alcançou o meu e o seu coração, mesmo quando éramos arredios, rebeldes, mortos nos nossos pecados, inimigos de Deus. E essa é uma expressão importante nesse texto, inimigos de Deus. Assim como os ninivitas eram, nós também éramos. E quero lembrar você o tempo inteiro que a graça alcançou os ninivitas, como também alcançou a mim e a você, e fez isso por meio da pregação de um profeta, por meio da pregação de Jonas. E eu quero caminhar com você, que já é crente no Senhor Jesus, a olhar para esse texto e se deleitar nele, e amar mais o Senhor, e desejá-lo mais à luz deste texto tão maravilhoso. Mas a você que não é crente ainda, mas a você que não teve um encontro real com Jesus, mas a você que anda perdido como uma ovelha sem pastor, mas a você que anda em trevas, longe da luz, mas a você que anda escravo do pecado, Deus tem uma palavra para a sua vida, Deus tem uma palavra de justificação, de misericórdia, de salvação para você e para a sua vida. Por isso, abra o seu coração, a partir de agora, e deixe o Espírito falar com você. E eu quero costurar aqui com você, através de alguns pontos, algumas informações importantes do texto, para que mais à frente nós possamos aqui pensar juntos em alguns ensinos maravilhosos deste texto do capítulo 3 do livro de Jonas. Eu estou empolgado, irmãos. Que texto maravilhoso, que mensagem evangelística, que mensagem de salvação Deus fez através de Jonas, faz até nós hoje através desse profeta que fala tanto, que é tão atual aos nossos corações e às nossas vidas. Então, com a sua Bíblia aberta, nós vamos passar alguns minutos agora pontuando algumas coisas do texto, como já estamos fazendo, para enfim construirmos um mosaico, para que lá na frente nós possamos pensar em algumas lições graciosas para as nossas vidas. Então, com a sua Bíblia aberta, vai no verso 1 e no verso 2, que diz: a palavra do Senhor veio a Jonas pela 2ª vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que lhe darei. Meus irmãos, Deus é um Deus de segunda chance. É muito gracioso ver Deus dando a Jonas aqui uma segunda chance. Novamente, o texto diz que novamente a palavra veio a Jonas. Lembra lá do capítulo 1, verso 1, quando a palavra foi a Jonas? Aqui, Jonas transformado, Jonas mudado, a palavra do Senhor veio a ele pela 2ª vez. Deus deu uma segunda chance a Jonas. Deus também nos dá sempre uma segunda chance. Como é bom servir a esse Deus de novos recomeços, um Deus de segundas oportunidades, meus irmãos. Então está aqui uma segunda chance, uma segunda oportunidade a Jonas, para que ele pregue a mensagem do Senhor. E o verso 2 diz que vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que lhe darei. Meus irmãos, Deus dá uma segunda chance a Jonas, mas do que e para quê? Deus dá uma segunda chance a Jonas, para que ele pregue a mensagem que Deus o dará. Um ponto muito interessante aqui, é que nós, irmãos, como pregadores do Evangelho,
como servos de Deus, ministros do Evangelho, e aqui eu estendo a você também, não a nós, aos vocacionados, pastores e missionários, não, mas a você, meu irmão, que é um ministro de Cristo, que tem o Evangelho nas suas mãos, no seu coração, na sua boca. Nós não podemos adulterar a mensagem. O recado de Deus para Jonas é: pregue a mensagem que eu te darei, não a sua mensagem, não uma terceira mensagem, não uma filosofia, não, Jonas, a minha mensagem. Meus irmãos, nós não podemos adulterar a mensagem que Deus nos dá para pregar. Que não sejamos como alguns aí são, que adulteram o Evangelho do Senhor. Então esse é um ponto muito interessante. Deus dá uma nova chance a Jonas, e Deus então dá a mensagem dele, e não a mensagem de Jonas, para que ele pregue. Mas caminhe comigo no verso 3 e no verso 4, vamos construir aqui mais alguns pontos. Verso 3, Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Olha que contraste com aquele Jonas do capítulo 1, que não obedeceu ao Senhor e fugiu para Jope, Tarsis, foi embora. Aqui o Jonas mudado, transformado, meus irmãos. E o verso 3 ainda diz: era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Verso 4, Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Meus irmãos, nos versos 3 e 4, nós temos aqui um ponto importante. O pregador, aquele que tem a mensagem do Senhor, ele não controla os resultados. Não tem como, está fora do alcance dele. A sua única função é pregar, é ir aonde Deus mandou e pregar o que Deus mandou. O pregador não tem outra alternativa, ele não tem outro caminho, e nem deve ir. Ele deve ir aonde Deus o mandou ir, e ele deve pregar aquilo que Deus mandou ele pregar. Jonas foi a Nínive, aonde Deus havia mandado, e Jonas pregou aquilo que Deus o havia mandado pregar. Nínive era muito grande, irmãos, era uma cidade poderosa, com um exército poderoso, era uma cidade que também era grande em seus pecados, era uma cidade que também era grande em seus delitos, era uma cidade moralmente corrupta, era uma cidade em que seu pecado era tão grande, que segundo o próprio texto do capítulo 1, chegou ao Senhor. Mas Jonas é enviado a Nínive, ele vai a Nínive, e Jonas prega aquilo que Deus mandou ele pregar, uma mensagem de juízo e de misericórdia. Mas Jonas, vamos ver mais à frente, vai apenas com juízo. A mensagem de Jonas é dura, é juízo sobre eles. Mas Deus, através da sua maravilhosa graça, estendeu também misericórdia aos ninivitas. Mas aqui está um ponto importante: o pregador não controla os resultados da pregação, nem aonde vai e nem o que falar. Deus faz isso, Deus nos manda pregar nos lugares que Deus quer, e Deus nos manda falar aquilo que Deus quer que falemos, e que sejamos assim, meus irmãos, obedientes, tal como Jonas aqui foi. Mas vamos continuar caminhando e pensando em alguns outros pontos. Olha o verso 3, o capítulo 3, o verso ainda já no início aqui. É interessante que verso 3, Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, se necessário 3 dias para percorrê-la. Agora o verso 4 nos traz um outro ensinamento, meus irmãos. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Meus irmãos, Jonas não amava Nínive, mas Deus amava Nínive. É interessante, olha, pega a sua Bíblia, rapidinho, e olha o capítulo 1, verso 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem, e ele fala: vá à grande cidade de Nínive. Agora, olha o capítulo 4, o verso 11. Verso 11, capítulo 4. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Deus falando a Jonas. Meus irmãos, do capítulo 1 ao capítulo 4, Deus mostra um amor pela cidade de Nínive. Então Deus ama aquela cidade, apesar das suas transgressões, apesar do seu pecado. Há um amor incondicional. Veja, o amor de Deus não é condicionado
a resposta que eles dariam ali, porque eles estavam presos em seus pecados e delitos, mas Deus os amou. Deus os amou. Meus irmãos, Deus amou os inimigos de Jonas. Os ninivitas eram inimigos de Israel. E Deus mandou Jonas pregar a sua mensagem a este povo, que era inimigo dele. Nós devemos também pregar aos nossos inimigos. Nós devemos pregar, meus irmãos, a mensagem que Deus nos deu também àqueles que nos odeiam, àqueles que são contrários a nós, àqueles que são hostis a nós. Não importa. Nós devemos amá-los, e a maior forma de demonstrar esse amor ao seu inimigo é pregando o evangelho para ele, é pregando a mensagem de juízo e de misericórdia contida no evangelho. Mas esse é um ponto bem interessante. Mas continue comigo ainda no verso 5 ao verso 9 do capítulo 3. Olha o que diz: os ninivitas creram em Deus, proclamaram o jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone sua ira, e não sejamos destruídos. Meus irmãos, dos versos 5 ao verso 9, existe uma tônica chamada arrependimento. Nínive e seu povo se arrependem. E esses 4 versos nos ensinam que o arrependimento deles foi sincero, porque eles creram em Deus. O começo do verso 5 nos diz isso. O arrependimento em Nínive também revela profunda confiança em Deus. Ele é sincero, ele revela profunda confiança em Deus. No verso 8, esse arrependimento que Nínive teve e as pessoas que viviam nela, é um arrependimento tão genuíno que ele também leva as pessoas ao abandono das práticas pecaminosas. E um quarto e último ponto aqui desse arrependimento, no verso 9, é que esse arrependimento revelou uma posição de humildade diante de Deus. O verso 9 diz que talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Humildade. Então o arrependimento é sincero, o arrependimento gera confiança em Deus, o arrependimento de Nínive gera mudança em seu comportamento, e o arrependimento de Nínive gera também humildade diante de Deus. Estamos construindo algo muito interessante para as lições. Olha o verso 10, diz: tendo em vista o que eles fizeram, e conforme e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Meus irmãos, é importante entendermos que o arrependimento em Deus é diferente do arrependimento do homem. Por quê? Porque o arrependimento do homem está condicionado à mudança de natureza, à mudança moral, porque é pecador, é imoral, a mudança de comportamento, a mudança porque errou, falhou e agora precisa consertar. Já o arrependimento em Deus não é nesse sentido, porque Deus não muda em sua natureza, em seus decretos. O que Deus faz aqui é responder ao arrependimento de Nínive. E por que isso é muito interessante? Porque Deus não é um Deus estático, o nosso Deus não é um Deus insensível, Deus se relaciona de forma bilateral conosco. Então Deus respondeu à mudança, ao arrependimento que houve no povo de Nínive. Então por isso Deus não destruiu Nínive, porque Deus responde ao arrependimento deles. Exaltino vai nos dizer que aqui é uma antropopatia, ou seja, é quando nós nos valemos de sentimentos relacionados ao homem para entender a ação de Deus. Deus respondeu ao arrependimento e à mudança que houve no coração dos ninivitas, não destruindo ela, mas trazendo misericórdia. Meus irmãos, o tempo inteiro
o tempo inteiro, dos versos 1 ao 10, aqui no capítulo 3, nós vemos justiça, justiça, justiça de Deus. Nós vemos misericórdia, misericórdia e misericórdia do Senhor. Apesar de Jonas ainda ter um coração tendo sido trabalhado por Deus, Jonas aqui está em obediência, mas está com o coração duro ainda. Deus ultrapassa isso, Deus avança além de Jonas e traz, além do juízo, misericórdia para com este povo. Meus irmãos, é assim que Deus fez conosco. Deus trouxe uma mensagem de juízo, mas também uma mensagem de misericórdia para conosco. E talvez você está aí, e você está recebendo a mensagem de juízo do Evangelho, porque o Evangelho, ele acusa, ele revela os nossos pecados, o nosso estado caído, mas o mesmo Evangelho que faz isso, porque é necessário, também traz misericórdia, traz graça, traz uma maravilhosa graça que nos alcança quando nós respondemos a este Evangelho. Em cima de tudo isso, meus irmãos, eu posso ver a maravilhosa graça de Deus o tempo inteiro neste texto. Havia todos os motivos diante de Deus, para Deus rechaçar esse povo, para Deus recusar esse povo, mas Deus então ama este povo e exerce misericórdia para com eles, a partir da resposta que eles deram de arrependimento. Eu quero pensar junto a você, pelo menos em 4 ensinos, que nós podemos tirar deste texto, que revelam porque a graça é maravilhosa. Porque a graça é maravilhosa. 4 ensinos. E o primeiro ensino que nós olhamos e tiramos daqui é que a graça é maravilhosa porque é Deus quem vem até nós, meus irmãos. Deus que veio até nós, a primeira ação, o início de tudo, é Deus que veio até nós. Em nosso estado caído, depravado, os ninivitas não poderiam ir até Deus, era impossível, porque esse é o ensino da Bíblia. Nós também não poderíamos ir até Deus por nossa própria conta, então Deus vem até nós. É Deus quem busca Adão no Éden. Foi Deus que nos buscou. Foi Deus quem buscou Jonas naquele mar. Foi Deus quem buscou você em seus pecados e em seus delitos. Foi Deus quem me buscou. Meus irmãos, foi Deus quem deu a ordem ao peixe de vomitar Jonas para que ele pregasse e para que Nínive se arrependesse. Deus foi até Nínive, mesmo e apesar de seus pecados. Deus também veio até mim e veio até você. Essa é a maravilhosa graça. Uma graça que vem até nós, apesar de nós. Mas tem um segundo ensino de o porquê essa graça é maravilhosa. É que a graça é maravilhosa porque é Deus que opera e cuida do processo. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Foi Deus quem produziu, foi Deus quem fez, quem trabalhou no coração dos ninivitas para que houvesse um quebrantamento e para que assim eles se arrependessem e Deus exercesse misericórdia. É Deus quem faz isso no coração do homem, meus irmãos. Deus fez isso no coração de Jonas, Deus fez isso no coração dos ninivitas, e Deus também fez isso no meu e no seu coração. Deus, além de vir até nós, Deus também cuida de todo o processo, para nos atrair e transformar os nossos corações caídos, e para nos tirar das trevas e nos levar para a luz, para nos dar vida ao invés de morte. Que graça maravilhosa! Que maravilhosa graça que nos alcançou e que fez todo o processo, que cuidou de tudo, para que eu e você pudéssemos olhar para Cristo, assim como os ninivitas, e pudéssemos adorá-lo, reconhecê-lo. Mas tem um terceiro ensino que revela o quanto essa graça é maravilhosa. Diz que a graça é maravilhosa porque é Deus quem dá o resultado final, meus irmãos. Deus vem até nós, o início. Deus opera em nossos corações o meio, e Deus também dá o resultado final. Meus irmãos, a palavra não volta vazia, ela cumpre o seu propósito. Se Deus quer salvar um homem, não há quem peça. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Agindo eu,
quem impedirá, diz o Senhor. Quando Deus quer salvar um pecador, quando Deus quer salvar uma tribo, um povo, uma nação, ninguém pode impedir. Ninguém, meus irmãos. Deus dá o resultado final da sua obra. Como é bom saber disso. Como é bom saber que quando eu e você pregamos para as pessoas, o resultado não está em nossas mãos. Não depende de nós, mas de Deus. Então nós apenas pregamos e proclamamos como Jonas. E Deus que dá o crescimento, e Deus que faz a obra. Por isso que essa graça é maravilhosa, porque Deus dá o resultado final. E o quarto e último ensino de o porquê essa graça é maravilhosa, é porque essa graça maravilhosa de Deus alcança todo aquele que crê, meus irmãos. E eu quero rapidamente ler com você João, capítulo 3, versos 16 e 17, que diz: porque tanto amou Deus o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. 18, quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho de Deus, o unigênito. Meus irmãos, a graça é maravilhosa, porque ela alcança todo aquele que crê, todo aquele que confessa, todo aquele que reconhece Jesus Cristo como o Filho de Deus. Que maravilhosa graça, meus irmãos, que maravilhosa graça. E Ele faz isso, Deus faz isso, independente da cor de pele da pessoa, da sua situação financeira, independente do seu CEP, independente da sua língua, tribo, nação, não importa, Deus alcança essas pessoas quando Ele quer. Que graça poderosa, que maravilhosa graça, que alcançou um pecador como eu, que alcançou um pecador igual a você, e que quer alcançar você, meu irmão e minha irmã, que está sem Cristo. Essa graça está disponível para você em Jesus Cristo. Creia, ore para o Senhor, confesse Ele como seu Senhor e Salvador, reconheça Ele como Senhor de sua vida, sirva-o por todo sempre, e você então vai poder desfrutar dessa maravilhosa graça. Meus irmãos, maravilhosa graça de Deus que nos alcançou, que nos alcança e que sempre vai nos alcançar. Que você possa anunciar essa mensagem de graça, dessa maravilhosa graça às pessoas. Que você também possa desfrutar dela na sua vida, dia após dia. E a você, querido, se Deus falou ao seu coração hoje, entregue a sua vida a Jesus. Confesse os seus pecados como os ninivitas fizeram e crê em Cristo e você será salvo. Vamos orar. Deus, obrigado porque a Tua graça nos alcançou, e esta graça é maravilhosa. Essa graça nos alcançou apesar de nossos pecados, apesar de nossas falhas. Senhor, que nós possamos desfrutar dia após dia dessa maravilhosa graça. E que nós também possamos proclamar a mensagem do Evangelho, a mensagem da graça de Deus, que salva, que redime, que restaura o pecador. Seja ele quem for, nos faz, nesse sentido, como Jonas, proclamadores da mensagem do Senhor. Pai, ser conosco durante este culto, ser conosco durante agora a nossa semana. Oramos gratos em nome de Jesus, Teu Filho. Amém, amém e amém. Deus abençoe você e Deus abençoe sua família. Muito obrigado, Zinho, por essas palavras que enchem os nossos corações, nos instruem, nos desafiam. A palavra de Deus, através do irmão, tem sido grandemente pregado e ministrado a nós nessa noite. Obrigado, meu querido. Eu quero aproveitar e convidar a todos que estejam conosco no domingo. Pela manhã nós temos o nosso culto presencial e também virtual. As duas coisas é o mesmo culto, ele é transmitido ao vivo. Você que gostaria de participar no nosso culto presencial, é necessário fazer um cadastro semanal no nosso site, o site da nossa igreja. A informação está ali na sua tela. Você poderá entrar e se cadastrar para você poder participar. Se está cheio, aguarde a próxima semana para você poder fazer isso, mas é uma alegria e prazer receber todos. Domingo pela manhã, às 9 horas é o nosso culto, seguido pela nossa EBD, que é virtual.
No Google Meet, novamente, entrando pelo site da igreja, você poderá escolher ali a classe que você desejar e você poderá participar. Não é necessário ser membro da nossa igreja. Do domingo à noite, nós temos o nosso culto às 19 horas, que é somente nessa mesma plataforma virtual. Você é o nosso convidado, não deixe de participar. Não é o mesmo culto, então você poderá voltar domingo à noite para ouvir nova mensagem, participar de um novo momento junto conosco. Agora nós temos a nossa última música e na sua tela vai aparecer o link para a nossa sala de oração, no Zoom e também nas redes de comunicação da igreja, você também recebe o link, você poderá entrar para o momento de bate-papo, de oração no Zoom. Não deixe de participar, eu estarei ali lhes aguardando e será um prazer ver cada um. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer
e céu.